Nesse vídeo eu vou falar a respeito daquela depressão que não melhora com nada. O que a gente pode fazer a respeito no caso de uma depressão resistente ao tratamento? Se gostar do conteúdo, considere se inscrever no canal. Depressão é um problema muito grande no Brasil. Uma pesquisa nacional apontou que mais de 16% da população tem ou já teve depressão em algum momento da sua vida, e estudos internacionais apontam que 30% dos casos de depressão não vão melhorar depois do tratamento com 2 antidepressivos diferentes. Um estudo nacional apontou que 40% dos brasileiros não melhora depois do uso de 2 antidepressivos diferentes. Então, o que a gente pode fazer quando isso acontece? Em primeiro lugar, é importante garantir que o feijão com arroz, que o básico tenha sido feito corretamente. Então, é importante que o diagnóstico da depressão esteja correto, que não seja um outro problema, que não seja depressão. É importante que não existam outras questões físicas que possam afetar o quadro de depressão, como problemas do sono, problemas de dor, problemas hormonais, deficiências vitamínicas, ou, caso existam, que essas condições também estejam sendo tratadas. E é importante que as comorbidades psiquiátricas, que outros transtornos psiquiátricos também estejam sendo adequadamente tratados, especialmente transtornos de personalidade e dependência química. Então vamos falar que o diagnóstico está correto, que a pessoa fez o tratamento medicamentoso corretamente, a dose da medicação correta, a duração do tratamento, a pessoa usou o remédio direitinho, a pessoa não realizou exclusivamente tratamento medicamentoso, ela também buscou tratamentos não medicamentosos para depressão, como uma boa psicoterapia, ela buscou se cuidar de outras formas, cuidando da alimentação, do sono, fazendo atividade física, cuidando da religiosidade, da espiritualidade dela. Vamos falar que mesmo com tudo isso, a depressão não está melhorando. O que a gente pode fazer? Então, feito o feijão com arroz corretamente, e boa parte dos casos o feijão com arroz não foi feito corretamente, então é isso que precisa ser feito. Mas vamos falar que tudo isso não deu certo. O que se faz? Em primeiro lugar, é comum se utilizar antidepressivos menos usuais atualmente, como antidepressivos tricíclicos, como amitriptilina, imipramina, clomipramina, nortriptilina, ou mesmo um inibidor da monoaminoxidase. Outra opção que pode ser realizada é se adicionar um potencializador, um remédio para ajudar, para aumentar a ação do antidepressivo. Os remédios mais comumente usados para essa função são estabilizadores de humor, como o próprio lítio, lamotrigina, vários remédios que também são antipsicóticos, como risperidona, olanzapina, aripiprazol, paliperidona, brexpiprazol, dentre outros. E também é possível realizar combinação de antidepressivos. 2 combinações muito usuais para esses casos resistentes é você combinar um remédio da família chamada inibidor seletivo de recaptura de serotonina, como fluoxetina, sertralina, escitalopram, junto com a bupropiona, ou realizar a combinação do antidepressivo venlafaxina com a mirtazapina. Além dessas combinações, existem outras que podem ser realizadas. É possível se adicionar outras medicações, como buspirona, pramipexol, trazodona. É possível colocar psicoestimulante na prescrição, como modafinil, lisdexanfetamina, que é o famoso Venvance, ou a própria Ritalina, que pega bem sintoma de cansaço, fadiga, perda de concentração, sonolência excessiva. É possível ainda realizar suplementação hormonal com hormônios tireoidianos e com testosterona, e existem alguns estudos até mesmo com suplementos alimentares, como metilfolato, triptofano, zinco e outros suplementos. Um exame que pode ser realizado no caso da depressão resistente é o exame farmacogenético, e dentre outras coisas, ele vai avaliar que a forma como o teu corpo lida com as medicações é diferente da população geral. Existem pessoas que vão metabolizar o remédio de forma mais rápida que o normal e que, portanto, a dose real que a pessoa toma é muito menor do que a dose que ela está tomando do comprimido. E, portanto, a dose real que ela está utilizando é muito menor do que a dose prescrita. Esse paciente pode ser aquele que não sente nada com o remédio, nem efeito colateral, nem efeito terapêutico. O fígado da pessoa quebra o remédio de forma tão rápida e o remédio não consegue fazer efeito nenhum, não consegue fazer uma concentração plasmática a nível terapêutico. Também pode acontecer o contrário, da pessoa metabolizar os remédios de forma mais lenta do que o normal. E isso leva ela a não tolerar nenhum remédio. Todo remédio que ela toma sente um monte de efeito colateral. Isso porque
a dose real que ela está utilizando é muito maior do que a dose prescrita. O exame farmacogenético é bem mais complexo do que isso que eu estou descrevendo aqui. Eu gravei um vídeo também explicando em mais detalhes como que ele funciona. Outros tratamentos que podem ser feitos para depressão resistente é o tratamento com ketamina. Ketamina é uma medicação muito utilizada na anestesia, porém já há mais de 20 anos, né, desde do ano 2000, que ela é estudada para o tratamento da depressão, e hoje ela já é aprovada para o tratamento de depressão resistente ao tratamento e para depressão com ideação suicida. A ketamina tem a vantagem de ter uma ação muito rápida, né, de que parte dos pacientes já vai ter uma melhora substancial na primeira semana. As desvantagens é de que é uma medicação que você não toma em casa, você precisa ir numa clínica, ela pode ser feita de forma intranasal, endovenosa, subcutânea e outras vias de administração. A pessoa precisa ficar monitorando frequência cardíaca, pressão arterial por um tempinho antes de ser dispensada para casa. E tem o inconveniente de ter que ir até um serviço 2 vezes por semana, para depois reduzir para 1 vez por semana, e fazendo uma espécie de desmame da ketamina. Dito isso, é um tratamento muito efetivo, e tirando os efeitos colaterais que a pessoa tem durante a aplicação da ketamina, no restante do dia tem muito pouco efeito colateral. Outros tratamentos que são aprovados para depressão resistente ao tratamento seriam um tratamento chamado estimulação magnética transcraniana. É um tratamento que a pessoa também precisa ir numa clínica, e através de um ímã muito potente, ele consegue ativar ou desativar determinadas regiões do nosso cérebro. Então, a ideia é fazer o contrário do que a depressão está fazendo, né? As regiões que estão pouco ativadas na depressão, a estimulação magnética transcraniana vai buscar ativar essas regiões. Assim como ela pode buscar reduzir a ativação de regiões que estão hiperativas em quadros de determinados transtornos mentais, usado não somente para depressão. Outro tratamento que pode ser utilizado em depressão resistente é a eletroconvulsoterapia, que é o famoso eletrochoque. É um tratamento que assusta muito pelo conteúdo que a gente vê em filmes e no imaginário popular. Atualmente, a eletroconvulsoterapia ela é feita com anestesia, a pessoa sente absolutamente nenhuma dor durante o procedimento. Ele é feito dentro de clínicas, com supervisão. Existe uma bateria de exames feitos antes da pessoa realizar a eletroconvulsoterapia, e a eletroconvulsoterapia vai estimular a liberação de vários neurotransmissores, como serotonina, dopamina, noradrenalina, dentre outros. Ela está relacionada a permitir uma maior plasticidade neuronal, e ela é um dos tratamentos mais efetivos que existem e também um dos mais rápidos que existem para a depressão. O grande problema da eletroconvulsoterapia é que ela é um tratamento que pode levar à perda de memória, e por isso é um tratamento que a gente só usa mesmo normalmente quando a pessoa não respondeu com outras medicações. Por fim, esse é um tratamento que ainda não está aprovado em diretrizes, livros e guidelines, mas que tudo indica que eles vão se tornar um tratamento para depressão resistente, que é o uso de um psicodélico chamado psilocibina. É a substância ativa encontrada em cogumelos mágicos. E a nossa versão aqui do Brasil da ayahuasca tem um mecanismo de ação muito parecido com o da psilocibina. A psilocibina, atualmente, quando eu gravo esse vídeo, ela já tem 2 grandes estudos fase 2 de 2 laboratórios diferentes, ambos estudos com mais de 200 participantes, mostrando um resultado muito bom no tratamento da depressão, com resposta rápida, parte dos pacientes já apresentando uma melhora significativa na primeira semana de tratamento. Existe um estudo brasileiro muito bem feito com a ayahuasca, mas é um estudo muito pequenininho, tem menos de 40 participantes. Mas como a ayahuasca tem um mecanismo de ação parecido com a psilocibina, é muito provável que os resultados que a gente encontre na psilocibina também encontre na ayahuasca. Se você tiver interesse em saber mais a respeito dos tratamentos com psilocibina e com ayahuasca, eu tenho vídeos gravados no canal falando a respeito desses tratamentos também. Espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo, um grande abraço e até a próxima.